David declara Então, gravemente, o que Deus está falando. A concordância, cria um ambiente. E quando fala gerar um ambiente, não é um ambiente físico. Aí eu vou começar a desenhar aqui a casinha que eu quero, como eu quero que meu esposo fique. Mas se eu desenhar mal, meu esposo vai ficar terrível. A minha esposa vai ficar terrível. Então não é questão de desenho, é questão do que é gerado dentro de você. O que você deseja é em concordância com o Espírito de Deus. É essa concordância que traz o poder da liberação. Então você não atrai, mas libera a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor gera aquilo que Ele quer ao seu favor. Quando fala a bênção, é a unção de Deus mesmo. O que existe, Ele traz até você. E o que não existe, Ele gera para você, se for preciso. Ele dá forma, Ele faz existir. Deus é capaz de mudar leis de uma nação, para que alguma oração de fé que Ele determinou no coração de alguém que está orando por aquilo aconteça. Já viu isso, Deus? Já viu, né? Orar pela lei, a lei, eu vi isso. Já oramos em intercessão territorial, já vimos Deus mover coisas poderosas, ficar abismado, ver como Deus é tremendo. Quando a gente está em concordância com Ele, coisas maravilhosas se movem. E não é que a gente fica ali pensamento positivo, mas não, é porque a gente está falando com Deus Todo-Poderoso. E quando a gente ora dentro daquilo que agrada a Ele, daquilo que Ele olha e fala, isso é bom para você, continue. Então você começa, Deus, Ele faz qualquer coisa para que aconteça na sua vida aquilo. Pode se levantar o vento que for, você fazendo bem, as pessoas vindo com injustiça e você continuando no bem. Pode vir a maré que for contrária ao que você está semeando. Mas o Senhor, Ele vem, põe as mãos e converte toda a maldição em bênção. Porque é liberação de poder. E esse poder não vem de você, de uma mente humana, de um pensamento positivo. O poder vem do Espírito Santo que habita em você. E quando Ele gera a visão da fé, daquilo que você precisa conquistar, daquilo que você precisa viver, que Deus concordou com você, Deus estabeleceu no seu coração. Eu quero dizer mais ou menos como Deus desce a ideia. O que é a ideia? Parece, é uma inspiração que vem. Não tem uma explicação clara, dizer como surge uma ideia. Ela surge. E o Espírito dá ideias, Ele dá visões, Ele dá, olha, isso. Por que você não faz isso? Você está pensando, poxa, não é que é mesmo? E ali começam os passos em direção àquilo que Deus quer que você viva. E você vai criando um ambiente. E como a gente começa a criar um ambiente? Orando, não perdendo aquela visão na sua visão, na sua frente. Muita gente começa a orar e perde a visão. Porque ele ora e depois ele abandona aquilo lá, já orei. Deus sabe, deixa que Ele cuida disso. E não vive a visão, não anda naquele ambiente em direção àquilo. Abraão, desde o começo, ele viveu a visão da fé que Deus deu a ele. Quando Deus disse, sai da tenda, Abraão, porque agora eu tenho um propósito com você. A primeira coisa que Deus deu a ele foi visão. Olha, é isso que vai acontecer, eu vou fazer você pai de nações. Ele era, a pessoa tinha dificuldade, a mulher tinha dificuldade de ter filhos na época. Mas mesmo assim Deus disse, você vai ter uma nação. A primeira coisa que Deus deu a ele foi a visão. Só que ele teve que criar um ambiente. O ambiente que ele criou é sair, é obedecer. Quando ele concorda com o que Deus fala, ele teve a visão, e ele recebeu o Espírito Santo, e ele concorda com aquela visão. A primeira coisa que é um reflexo de que estamos vendo, entendendo a visão que Deus está dando, e que realmente vamos viver aquilo, é quando a gente começa a obedecer ao que Deus estabeleceu que você faça. Então, se eu devo orar por isso, vou continuar orando. Se eu devo ir na direção disso, então vou continuar indo. É igual tipo assim, estou procurando um emprego, eu preciso. Então você tem que fazer o quê? Está difícil, a economia não interessa. As situações, você tem que andar em direção àquilo. O pessoal fala, mas você ainda continua procurando? Continua. Por quê? Porque gerou dentro de mim que eu vou ter algo. E quando o Espírito põe dentro de mim, eu tenho que sempre andar. E se eu deixar, o emprego está difícil, quando eu procuro no ano que vem, parou o que era para você estar andando. Então o ambiente é você gerar o que você crê. Você tem que manter aquela visão viva. E é a fé que mantém aquela visão viva. O que você crê em relação àquela visão. Então eu quero ver uma transformação na vida de um alguém. Então mantenha aquele alguém debaixo da sua oração.
A oração, ela tem um poder, ela é um exercício de fé, porque ela mantém viva a fé e a visão da fé. Quando a gente ora por algo e persiste na oração, a gente está mantendo a fé viva, aquela visão viva. Quando eu paro de orar, é como se eu estivesse deixando muitas vezes de lado. A não ser que o Espírito Santo diga, olha, agora o momento é esperar. Não precisa mais orar, porque isso vai acontecer. Se o Espírito der essa direção, um único. Mas se o Espírito não testifica, o Espírito Santo, então continue em oração, porque a oração é um exercício de fé, que mantém a visão da fé viva. Então você começa a ver aqui no culto, faz um papelzinho, né, um papelzinho, um bloco de ouro, né, e assim põe os nomes sobre uma pessoa, então faz um propósito, uma oferta específica, e depois põe aqui no altar e acabou. Não ora mais sobre aquilo, deixa aquilo como tivesse colocado numa gaveta, e Deus agora vai cuidar disso, vai cair lá no colo de Deus. Não, Deus, ele libera a unção. A palavra diz que Deus libera o poder para as coisas acontecerem a teu favor. Jesus diz, tudo que pedir no meu nome, vocês receberão, mas tudo que vocês oram, tudo que vocês perseveram através da oração, e mantendo viva a visão da fé que você tem sobre as coisas. Então não fique esperando, Deus, o profeta revelou no reto projetor, e disse que vai voltar, que vai acontecer, aí você já se acomoda e diz, bom, o profeta falou, então se é de Deus vai acontecer, vai nessa. Porque Deus quer que você gere um ambiente para que aquilo venha à existência. E o ambiente que eu digo é quando você põe aquilo num papel, por exemplo, ou escreve num quadro, uma meta que você colocou lá de oração, olha, eu vou conquistar isso ou aquilo. Você põe diante dos seus olhos para manter a visão sobre aquilo vivo. Então você está andando, criando um ambiente. Quando eu escrevo, vou dar um exemplo, meus negócios, eu tenho um quadro lá em casa e eu coloco. Às vezes fica 2 anos, mas eu coloco lá o que o Espírito pôs no meu coração. E aí eu ponho lá. E estou num quadro, hein? E todas as vezes que eu entro num quarto, quando eu olho para aquilo lá, eu já lembro da visão e não morre. Aí eu digo, profetizo sobre isso. E eu vou viver, porque Deus diz para mim continuar orando sobre isso. E você vai vir à existência. Eu chamo a existência, porque a visão do que Deus gerou que eu ia fazer, você vai vender, né? Então é a venda, 1, 2, 3, eu vou vender. Então venha a existência, porque o ambiente está, existe. O ambiente de fé aqui no mundo físico existe. Eu estou com o Espírito Santo dando a direção de que eu devo continuar orando por isso, porque Deus quer que isso aconteça. A minha concordância com o Espírito Santo me faz perseverar. Mas se eu não criar um ambiente para que fortaleça e renove a minha visão, não me deixe esquecer daquilo que eu propus buscar em Deus, então eu vou estar sem direção. Eu vou ficar esfriado, talvez até esquecer daquilo, e não vai perseverar, porque pensou naquilo, foi até uma inspiração do Espírito Santo, mas você colocou de lado. Então quando Deus deu a visão a Abraão, a primeira coisa que ele falou, movimente-se em direção a isso. E qual era o movimento? Deixa agora a sua casa. Agora você vai ter uma terra sua e um povo seu. Então ele tinha que sair de uma posição, ele tinha que se movimentar em direção. Se ele ficasse dizendo, não Deus, mas eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro, não. A minha família tem dinheiro, mas eu não tenho, eu preciso da ajuda. Se ele parasse ali, Abraão não seria o homem que hoje nós falamos dele, sobre a fé que ele exerceu e o que ele viveu. Ele creu na visão, diz, não sei para onde vou, e não sei como esse filho virá, porque a minha mulher praticamente era estéril, Sara não tinha como ter filhos, não sei como isso virá, mas eu creio. E ele gerou um ambiente a partir do momento que ele entrou em ação, ele andou na direção daquilo. Então eu digo para as pessoas, quando você vai colocar em Deus algo, você orou, igual a irmã Priscila deu um testemunho aqui, né? Eu até falei para ela, não é surpresa, sabe, porque é orando por uma mudança de local de trabalho. Deus gerou visão, nós oramos, vamos orar para ver se Deus está de acordo com isso. E quando oramos, Deus disse, não, pode orar. O Espírito Santo testificou em nós, pode orar. Começamos a orar, estou dando exemplo para entender. E de repente começou as barreiras, as pessoas, não, até a última instância. E continuando na última instância, diz, pastor, agora esquece. Deixa, se Deus quiser, aí vai acontecer. Eu falei, quê?
Você andou na direção, você foi lá, falou com o seu chefe, foi lá, levou o papel, foi lá, falou com as pessoas do seu interesse. Você criou um ambiente para mudar de emprego, mudar mudar de local. E agora você diz que porque a última instância disse não. Não, vou dizer para você, não é isso que Deus diz. Eu lembro que falei para ela, mesmo que acabou a instância, agora a nossa posição do Senhor é o descanso. Eu espero que tu movas isso da tua forma, porque o que eu tinha que fazer, Pai, eu dei na direção, mas continuo orando, Pai, em nome de Jesus, eu ainda vou mudar de setor. Eu falei para ela, você pode parar de orar sobre isso, eu não vou parar de orar. Por quê? Porque eu tinha uma visão gerada sobre ela, e ela viu essa visão. Só que às vezes os momentos da vida vem e parece que diz não, e a gente abandona aquele ambiente que a gente criou de fé em relação àquilo. Eu vou procurar um emprego dentro de uma área determinada, eu desisto daqui, porque está difícil, porque é muito não sobre você. Não. Se você sair do ambiente da visão de fé, você deixa de lutar por aquilo que Deus quer que aconteça. Porque quando Ele libera, concorda com você sobre uma visão de fé que Ele te dá, é porque Ele já preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Ele já preparou para você. Ele já está vendo você vencendo, conquistando, vendo as mudanças, trazendo de volta aquilo que estava perdido. Ele já está vendo, mas você tem que se manter num ambiente de fé em relação àquilo. Cada área da nossa vida é um ambiente de fé, um ambiente que você tem que gerar pela visão da fé. Quando fala visão da fé, é aquilo que você recebe de Deus em relação àquilo. Eu falo, Deus, quero mudar de cidade, então ore. E Deus fala, você vai realmente para Porto Feliz, você vai para... Se Ele colocar para você, e você sentiu que Deus confirmou isso, não abandone, mesmo que você não tenha condição hoje de fazer essa mudança. É isso que eu quero dizer. Crie um ambiente. Como que é o ambiente? Vou dar um exemplo. Quando eu mudei para Porto Feliz, onde eu trabalhava, o pessoal fala, você quer ir para o interior? Eu falei, quero. Eu vou, não sei, talvez eu vou, mas eu vou para o interior. Qual cidade você vai? Eu falei, Porto Feliz. Eles dizem, Porto Feliz você conhece? Não. Sabe onde é? Também não. Já foi lá? Não. Eu sei que é lá do Sorocaba, mas nunca fui nessa cidade, não sei. Mas como você fala que vai para uma cidade, você nunca foi, nunca viu? Visão de fé. Porque um dia eu estava orando, eu disse, o canto de paz, Deus, onde eu vou poder morrer. Decidi um dia aposentar e viver. E o Espírito me levou no mapa de São Paulo, que ele intercedia por São Paulo. E quando eu orei, o Espírito me levou exatamente naquela cidade. Disse, essa cidade é sua, Porto Feliz, você vai estar lá. E eu guardei aquilo muitos anos orando, Senhor, faça a tua vontade, o dia que eu estiver aqui para Porto Feliz. E quando os rapazes perguntaram, nem local para mim ser transferido lá existia. Nem presídio lá não existia. Não tinha como ia existir uma transferência. Irmão, sabe o que é criar um presídio enorme na cidade? Não é que é por minha causa, mas houve um projeto ao decorrer do tempo, criar um local, uma unidade, e de repente a pessoa veio e disse, não tem uma unidade, você sempre disse que iria para Porto Feliz. Inauguraram uma unidade lá. Isso depois de muitos anos, irmão, orando. E não esqueci, o Senhor prepara o canto de paz. Quando eu lembrava da cidade, Senhor, a cidade de Porto Feliz, não conhecia, mas sabia que lá eu estaria vivo. E fui com o propósito, e cumpri o propósito. E talvez volte, mas eu fui cumprir o propósito, eu sei qual foi. Então o que eu quero dizer, irmão, manter-se no ambiente. Então quando me perguntar, você vai? Vou. Porque o Deus falou que eu vou. Você conhece? Não conheço. Você sabe onde é? Não sei. Assim, a cidade não conheço, não sei nem como chegar lá. Mas eu creio, porque o Espírito gerou dentro de mim essa visão de fé, de que era isso que eu tinha que fazer e conquistar. É isso que eu quero dizer, irmão, mais do que ficar sentado esperando as coisas virem até você, como alguns dizem, né, da atração, você vai atrair as coisas. É movimentar-se em direção, é o oposto que Deus diz. É ir em direção à bênção. E como você vai em direção à bênção? É mantendo viva a visão da fé. E se você não ora, como você vai manter viva a visão da fé se você não ora? Você não busca a Deus em relação àquilo, não ora sobre aquilo, não abençoa aquilo, como que você vai viver aquilo? Então Abraão foi em direção à terra, na direção da terra que Deus mandou ele pegou a sua família e foi. Ele não sabia o que ia fazer, como que ia a casa, não tinha comida, não sabia o que ia fazer. Os recursos dele eram poucos,
Ele não sabia, mas ele tomou atitude e se manteve na visão. Talvez o primeiro obstáculo que ele teve da família ficar com dificuldade, ele poderia ter recuado e voltado de novo para a sua parentela, mas ele permaneceu. Você vai ler a história de Abraão, você vai ver muitas dificuldades vieram, até guerras vieram, pessoas atacando a família, situações de problemas em família, problema com pessoas em sua volta. Não foi uma caminhada até a terra prometida de Abraão, não foi uma caminhada bem simples, e só aconteceu, ele orou e aconteceu. Ele foi e Deus fez, não, foi um processo. Mas ele não perdeu a visão. A visão é um ambiente que você deve permanecer, onde o Espírito gera, ou você mesmo pode gerar de repente uma ideia, uma coisa que está florando no seu coração. Eu preciso conquistar isso, vai ser bênção para a minha vida, para a minha família, e você apresenta a Deus, e Deus confirma aquilo. O Espírito Santo diz, continue orando por isso, comece a orar por isso, porque isso é bênção. Quando o Espírito testifica com a palavra dele, você dizendo, é isso, pode continuar, pode começar a orar, então não abra mão. Ore, não importa o tempo, ore por aquilo, culpa, porque a visão vai ficar viva. E Abraão só viveu o que Deus lhe deu, porque ele concordou com a visão do Espírito Santo de que ele ia ter. Porque humanamente ele olhou, não tem mulher para ter filho, não tem riqueza para bancar a família numa aventura dessa, vir para um outro país, por exemplo, vir para um outro estado, sem saber para onde que eu vou. Mas ele creu, e ele gerou um ambiente quando as pessoas lhe perguntavam, e aí Abraão, o que você, eu vou ser pai de nações, e aí Abraão, o que você vai fazer agora? Os caras tiraram agora a sua esposa, e tem os processos que ele passou, sua esposa foi retirada pelo rei do Egito, os seus filhos, os pastores guerreando, tampando os poços, impedindo ele de progredir. Ele disse, eu creio que eu vou prosperar, porque Deus me deu a visão de que eu serei uma nação abençoada. Essa concordância com o Espírito de Deus dentro de você, e a sua atitude em permanecer orando por aquilo, e agindo em direção àquilo, buscando conhecimento da palavra, moldando as suas atitudes até para mudar quando se trata de relacionamento, quando se trata de negócio, é uma questão de posicionamento, de crer, de orar e de trabalhar em direção àquilo. E relacionamento é de moldar, de pedir a Deus o que eu tenho que fazer, que às vezes o que eu faço, muitas vezes está atrapalhando a visão do que Deus quer realizar ali. Deus te deu uma visão de transformação, mas o processo de transformação também depende de você agir corretamente diante da visão. Então a obediência é o que confirma a concordância que você está tendo com Deus em relação à visão de fé que Ele deu a você para a sua conquista. Então não é assim, ora o profeta fala e aconteceu. Não funciona assim não. Crie um ambiente, e o ambiente se cria na presença de Deus, lendo a palavra e na presença de Deus. E quando você apresenta os seus planos a Deus, ou aquilo que o Espírito colocou no seu coração, você ora a Deus e Ele confirma, então também é ligado nos céus, aquilo que você estabeleceu na terra. E Ele quer realizar isso na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu só queria que você abra a Bíblia em Mateus 18. O poder da concordância é tremendo. O poder da concordância, primeiro com o Espírito Santo, ele move até os céus a nosso favor. Porque quando estamos em concordância com o Espírito de Deus, em fazer as coisas que Deus espera que nós façamos, em estar no lugar onde Deus espera que sejamos, onde Ele quer nos encontrar, até os céus se movem ao seu favor, para cumprir a vontade de Deus. Mateus 18, versículo 18 diz, eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra, será proibido no céu. E o que permitirem na terra, será permitido nos céus. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem as mesmas coisas em oração, isto será feito pelo meu Pai que está nos céus. Versículo 19. Então, duas situações. A primeira, ele vem tratando sobre permitir ou ligar, tem algumas versões que ligar nos céus, ligar na terra e será ligado no céu.
A primeira concordância, se você quer ter uma conquista, ou realizar uma ideia que veio até você, vou abrir um negócio. A primeira concordância que você tem que ter é com o Espírito de Deus. Porque você tem que ligar o que você está vendo e crendo, primeiro com Deus, com o Espírito de Deus. Não é simplesmente ter a ideia e vamos se lançar nela. Peraí, não, vamos orar. Eu vou orar, e se meu espírito se encher de paz, de alegria, de vontade, de esperança daquilo realmente acontecer, se eu sinto o Espírito movendo, ele testifica através da alegria e da paz, quando a gente ora por uma coisa que a gente tem que conquistar. Então você está entrando em concordância com o Espírito Santo. Quando você concorda na terra com aquilo que o Espírito testifica, com aquilo que ele aprova, os céus também concordam, porque o Espírito sabe as intenções de Deus em relação àquilo que você está orando, aquilo que você está desejando. É o único que pode saber a intenção de Deus. Quando você fala, eu vou comprar isso, e você fala, Espírito Santo, me ajude a entender se isso realmente vai ser bom, ou me faça ter discernimento se é isso que eu devo fazer. Você compartilha os seus planos com o Espírito Santo, os céus está esperando o que o Espírito vai falar. E quando o Espírito testifica ao homem, o Espírito do homem, pode ir que é seu, pode ir que eu vou realizar isso. Pegue essa visão do que você agora gerou e orou, porque eu estou de acordo com ela. E quando o Espírito Santo testifica isso em nós, os céus também é ligado. O céu entra em concordância, os céus, os anjos do Senhor e o Senhor Deus libera a bênção, a unção, quer dizer, o poder que você precisa para que haja liberações a respeito daquilo. Quando você concorda na fé, por exemplo, em crer em Jesus, você entrega a sua vida a Jesus e concorda com o Espírito Santo, estou entregando, eu creio em Jesus, ele morreu na cruz. Está sendo ligado na terra e ligado no céu a sua decisão de entregar a sua vida a Deus. E o céu se move em direção a isso, porque é a vontade de Deus que você crê em Jesus, que entrega a sua vida a Jesus. E o Espírito Santo começa a mover o poder de Deus em você, para que você se torne um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, produzindo testemunhos de vida. A visão começa sempre movendo uma visão de fé na terra, no coração dos homens, através do Espírito de Deus em nós. A visão começa na terra, do que Deus quer fazer na vida dos homens. Ele sempre vai revelar a você, de alguma forma, ou por uma inspiração que venha humana, às vezes, na sua mente, você não sabe dizer de onde veio, ou quando o Espírito revela para você. Mas sendo uma inspiração humana, ou uma inspiração pelo Espírito, todas as duas opções têm que ser testificadas pelo Espírito Santo. Porque o céu só é ligado quando o Espírito de Deus testifica na terra com o seu Espírito. Você só se torna filho de Deus quando o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Porque você creu em Jesus e a Bíblia diz que é o Espírito Santo que põe essa certeza dentro do coração do homem que agora ele foi aceito por Deus e ele é um filho de Deus, herdeiro de Cristo, co-herdeiro de Cristo, herdeiro. Você é herdeiro das bênçãos de Cristo através também do Espírito Santo, porque é Ele quem diz ao homem que ele é filho. Jesus te deu a condição de tornar filho, mas quem te faz filho, transforma, te dá a fé, a vida, a certeza daquilo que você crê que Jesus é na sua vida, é o Espírito Santo. Ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ele diz crer no Jesus Senhor da sua vida, dono da sua vida. Não é palavra só, é a palavra que tem a ver com crer, de uma entrega total, a não ser pelo Espírito Santo. Então não adianta querer converter uma pessoa. O Espírito Santo da Bíblia diz que tem que convencer ela do pecado e do juízo. É Ele que dá a ela a convicção de que aquela decisão de crer em Jesus, de entregar a sua vida e obedecer os princípios da palavra é a melhor opção para a vida dela. E quem faz isso é só o Espírito, irmão. Que você pode falar 10 vezes com a pessoa e a pessoa não quer esses negócios, não acredito nessas coisas. Mas tem dia que quando o Espírito Santo vem e fala, você fala às vezes a mesma coisa, mas o Espírito Santo começa a falar com aquela pessoa até antes mesmo daquele momento. E quando ela encontra você, você fala, eu falei 10 vezes, ela não creu, mas hoje eu falei e ela creu. Porque o Espírito é quem começou a conhecer ela. Então tudo é pelo Espírito. Então o que eu quero dizer é que quando você liga na terra, será ligado no céu quando você está em concordância com o Espírito Santo na terra, com a palavra de Cristo na terra, com a palavra de Deus, com o Espírito que testifica da palavra.
E quando você entra em concordância com a palavra de Deus, na sua comunhão com o Espírito Santo, ele confirma se aquilo é uma coisa que Deus quer realizar na terra ou não. E se ele confirma, é isso que eu quero, então pode ter certeza que os céus estão se movimentando ao seu favor, seja a respeito da sua salvação, ou seja a respeito daquilo que você precisa alcançar e conquistar. Tanto que em seguida, no versículo 19, Jesus disse: vocês precisam saber de outra coisa, que além da sua concordância com a visão, com a palavra de Deus, com a visão de fé, com a palavra e com o Espírito, que é ligado nos céus, você também, quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em meu nome, ele diz, quando 2 de vocês, com todas as vezes que 2 de vocês estão na terra pedirem a mesma coisa, então será feito isso. 2 de vocês. O que ele está querendo dizer? Nem interessa se é 2, 3, 10. Ele está querendo dizer sobre o poder da concordância. Então, quando Deus traz uma visão ao coração de uma pessoa e ao mesmo tempo testifica no seu coração, e você concorda com aquilo, eu vou fazer isso. Eu estou passando igual irmãos, né? As duas irmãs em guerra, a família, e as duas é mulher de Deus, e elas entram numa concordância, vão começar a orar, a jejuar, para que acabe essa aflição que está tendo, esse problema aqui com o nosso irmão, com o meu pai, com a minha mãe. Quando elas entram em concordância, a palavra de Deus diz que Jesus disse: ali eu estarei, e será feito conforme essas pessoas concordarem. Eu só estou trazendo isso para vocês entenderem o poder do propósito na concordância. Todo propósito que é colocado diante de Deus e que entra na visão de fé, na concordância com a visão de fé, Deus trouxe a visão de fé, você vai ter, você vai mudar isso, e você entra nessa concordância com o Espírito Santo primeiro, ou então com as pessoas também que estão em sua volta. São as duas formas de concordância, com o Espírito e com as pessoas. Quando o Espírito testifica coletivamente, você concorda com aquela visão que está sendo trazida, você entra naquela visão, naquela concordância, ele diz que você receberá também. Ele disse: se 2 concordarem, eu vou autorizar, vocês vão ter o que precisam. Então o propósito, primeiro, ele pode ser individual. Quando eu concordo com o Espírito, o céu se move. E ele pode ser também, no caso espiritual, mas na concordância dos homens na terra. Quando você concorda comigo, ou eu concordo com você, quando você diz: olha, pastor, eu tive um sonho e Deus disse que eu vou conseguir fazer isso, e foi tão claro que eu tive esse sonho, que eu acho que eu tenho que orar por isso. Eu que só acho. Muitos falam assim: Deus fala com a pessoa, a pessoa pergunta: mas o que eu acho? É lógico que quando Deus fala, testifica na hora. E eu falo: não, Deus está falando. Vamos começar a orar por esse sonho seu, e você vai viver o melhor de Deus, porque é o Espírito trazendo até você. Quando eu concordo com ela e entro no propósito, o propósito é iniciar algo que vai ter um fim. Eu entro no propósito com ela. Está aqui Jesus dizendo: o que vocês pedirem será feito em oração, se vocês concordam. Então, no todo o propósito que é estipulado a vocês, eu não fico inventando, não, viu? Para a igreja ter o que fazer, não, isso não existe para mim. Eu, como pastor, isso, graças a Deus, sou liberto disso. Não gosto de ficar inventando nada. Mas quando o Espírito me inspira na visão de fé, de algo que vai ter impacto sobre a vida coletiva dos irmãos, sobre a vida dos irmãos, então aí eu, olha, vamos fazer isso. É orar de madrugada, é jejuar, é o que for que a ideia que o Espírito trouxe. Aí aqueles que concordarem entrarão nesta unção, entrarão nesse mover dos céus, porque primeiro foi o Espírito que testificou a autoridade nessa igreja, ou uma autoridade espiritual. Mas a concordância dos homens com essa autoridade espiritual pode trazer à existência coisas a favor dela. Não sei se está dando para entender o que eu estou querendo dizer. Individualmente você pode concordar com o Espírito e viver coisas particulares com você e o Espírito Santo. E há coisas que, concordância que vem na coletividade, junto com o mover do Espírito Santo, que podem trazer coisas à existência na sua vida. Não importa se individualmente, na sua intimidade com o Espírito, ou na coletividade, no mover do Espírito na coletividade. O que importa é que se você creu naquilo, na visão que foi trazida, como Abraão creu, por isso que a Bíblia diz que ele viveu, porque primeiro ele creu, e se você se movimenta em direção àquilo,
obedece aquilo que está sendo proposto. Porque a obediência é a confirmação da concordância que você teve com aquela visão de fé. Se eu não faço o que foi proposto, eu estou como não estando muito em concordância mesmo. E ele fala assim, não precisa disso. Para que eu vou fazer isso? Então por que você entrou? Por que você concordou com isso? Então há um poder, onde aqui está na Bíblia, tem claro, há um poder na concordância, no propósito com concordância, na coletividade ou na individualidade com o Espírito Santo. Então tudo que Deus inspira e traz é porque Ele está liberando, não é atraindo, é liberando a unção para você conquistar. Deus não trouxe a terra de Canaã até Abraão, Deus levou Abraão até a terra. Deus não deu um filho para Abraão apenas baseado nos conceitos de que a mulher podia ou não podia. Deus gerou nela, pelo Espírito de Deus, deu a ele o poder, a vitalidade no organismo dela, e eles andaram, eles creram e tiveram aquela criança. Amém? Precisa se movimentar, tiver que se relacionar, eu quero dizer. Se eles não se relacionassem, não ia nascer. Vai ser mais um gerado pelo Espírito Santo. João Batista e Jesus foi gerado. Não, ele disse que foi gerado pelo Espírito Santo. Isaac, que é o filho de Abraão, foi gerado pelos homens, pelo Abraão e Sara. Então Jesus está dando dois segredos para explicar os propósitos. Eu só estou explicando para vocês entenderem sobre a visão dos propósitos que a igreja é estabelecida na igreja. O Espírito mandou nesse tempo, eu podia falar outra coisa, mas o Espírito poderia falar isso com vocês. Amém? Amém. Veja só Marcos 1. Vocês ouviram Mateus ou Marcos? Como eu falei? Mateus. É Marcos 18, irmãos. É Mateus 18, quer dizer. Desculpa, Mateus 18. Lá em Gênesis 12 você vai ver o que Deus disse a Abraão: saia da tua terra e dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, 1. E o 2 está dizendo: os seus descendentes vão formar grande nação, eu abençoarei o seu nome, será famoso e você será uma bênção para os outros. Olha, Deus está falando para ele: você vai ter uma terra, saia com a terra que ele não tinha, que ele não via, e você vai ter filhos que as pessoas já tinham percebido que Sara não podia ter filho, que já estava tentando ter filho antes de Deus dar a visão para ele. E Deus já disse para ele: você vai ter. Então saia daí e comece a andar em direção. Não vou trazer a terra até você, você vai à terra. Concordou com o Espírito Santo? Concordei, eu creio que eu posso ter essa terra. Você concorda comigo, Abraão? Concordo, eu creio que eu posso ter essa nação, filhos, ainda que minha esposa seja estéril. E porque ele creu, e Deus disse: você será uma grande bênção. E conforme ele teve a atitude confirmada de sair daquele lugar, então Deus disse: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu abençoarei os que te abençoarem. O que ele está querendo dizer? Entra na concordância. Entra na concordância com o seu esposo em oração para você ver. Entra na concordância com o seu filho, sua filha, e um propósito que ela precisa de conquista, de experiência com Deus. Chama ela para a oração. Vamos orar sobre isso que você está tão aflito, e vamos começar a determinar isso juntos. 1 minuto, 2 minutos, mas vamos começar a orar juntos. Entra na concordância, na visão, ainda que seja humana, mas quando você confirma com o Espírito, você para ela, o Espírito diz: ajuda ela em oração. Você se envolve, você entra em concordância. Então ele diz que cada vez que as pessoas se voltam para alguém que está sobre uma unção de Deus, e ela concorda com o que ele está ali ministrando sobre ela, ou sobre aquela situação: olha, esta casa não vai ser a mesma, ela vai ser próspera. Entrando dentro de uma casa, às vezes, o Espírito revela coisas, e a gente fala: acabou o desemprego aqui, vai ter emprego para vocês. E acabou a miséria, vai vir provisão de Deus. E quando elas olham para você e ela diz: eu creio, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e eu creio no que você está dizendo, e bendito seja o Senhor, porque trouxe você para também nos abençoar, nos ajudar.
E quando ela entra nesse poder da concordância, aí entra o efeito do que ele diz: aqueles que te abençoarem também serão abençoados. É promessa. Porque aqui tem o poder manifesto, a concordância. Todos que concordaram com a visão do propósito, visão de fé, do propósito de Abraão, da visão de fé que Deus deu. Deus deu uma visão de fé a Abraão, uma terra e filhos. Todas as pessoas que não resistiram a essa ideia, que concordaram com ele e que abençoaram Abraão, não, você vai ter, você vai conseguir, porque Deus falou que você vai ter, foram prósperas e abençoadas por causa da concordância. Mas muitos se levantaram e disseram: você é velho, você vai ter filho, como você está novo? Você vai ter terra quando você nunca, não tem dinheiro para comprar terra, você não tem quase nada para sustentar toda essa família grande que você tem, Abraão. Todos que resistiram ficaram de fora. Como Ló também quis tomar a decisão dele, olha lá o que aconteceu com ele, o sobrinho de Abraão. Mas todos que concordaram, que ficaram com ele, porque a visão que veio de fé dele foi inspirada pelo Espírito Santo. Então primeiro Abraão tinha concordado com o Espírito Santo sobre aquela visão, e quando ele tomou a atitude certa em relação à visão do que o Espírito testificou, as pessoas em sua volta que entrassem nessa concordância estariam também sendo abençoadas. Deus disse: os que te abençoarem, eu os abençoarei. Você vai ser uma bênção na vida das pessoas em sua volta, se você andar sempre na concordância com o Espírito Santo, em tudo que você vai fazer, e levando as pessoas a essa concordância, na visão da fé daquilo que Deus te deu. Começa na tua casa, começa a envolver o teu filho. O que você quer, filho? Está precisando do quê? Eu estou aflito, estou precisando de um emprego, estou precisando, sei lá, de cura, estou me sentindo muito triste. Então vamos começar, eu posso começar a orar com você, todo dia, sei lá, à tarde ou à noite. Não, pode sim, então vamos começar a concordar, para que haja cura em você. Deus vai trazer, porque a bênção de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está em mim, e eu creio que esse Espírito pode fazer com você. Quando eu trago a concordância que eu já tive com o Espírito Santo, de ministrar cura, libertação dentro da minha casa, eu libero a unção, e todos ali que concordarem vir nessa direção serão abençoados. Dá para entender o que Deus está falando? Todos que concordarem. Então há uma concordância com o Espírito que vem sobre você, e todos que estão em sua volta, que concordarem com aquilo que você está sendo movido pelo Espírito Santo para fazer, serão abençoados também. Como também ele disse, que serão amaldiçoados que te amaldiçoam. Todos que lutam contra a tua visão serão confundidos, acabarão mal, porque não entenderam o mover de Deus. Então não se preocupe quando alguém discorda, amaldiçoa uma coisa que você já está orando há tanto tempo. Você está ali com a visão de fé viva, mantendo ela viva através da oração, porque Deus cuidará dessas pessoas. Não se vingue, porque o próprio Deus diz: a vingança é minha. Então ela muitas vezes não vai viver pois que ela vai ter vivido, porque ela não concorda, ela entra em discordância com você para lutar com aquilo que o Espírito já testificou, até nela mesmo diz: é melhor assim, mas ela, pela sua natureza, ela diz: não aceito isso, eu não quero isso que Deus te deu. Então ela vai sofrer consequências. É como você chama, às vezes, alguém que precisa vir à igreja, na sua família: vamos para a igreja, e ela diz: não concordo com você, a igreja não é tudo. Ah, tá, continua, senta no seu banquinho, sofre, aí depois volta para você: eu pensei melhor, acho que tem que ir na igreja mesmo. Não é que você desejou sofrer, mas porque não concordou com o que o Espírito estava propondo. Você concordou e veio, Deus te abençoou, e ela discordou e ficou sentada e sofreu o dobro do que tinha que sofrer, porque Deus estava levando você para envolver ela nessa concordância do reino, para que o céu se movimentasse a favor daquela visão de fé que você estava trazendo para aquela pessoa ou para a sua vida. Então em Abraão vocês podem ver isso. Eu só quero finalizar com Gálatas 3:7. Ele diz assim: os que são da fé, estes são os filhos de Abraão. Os que são da fé, Gálatas 3:7, esses são os filhos de Abraão. Quer dizer, irmãos, que isso significa que a descendência de Abraão não é uma questão física,
que a bênção de Abraão, que era transferida, não se tratava de uma questão física, quer dizer, que apenas quem estava ali em volta dele, quem estava vivo ali em volta deles, que morreram todos eles, mas se trata de uma visão espiritual. Então ele diz que todos são filhos de Deus, os que são da fé, são filhos de Deus pela fé, são filhos. Todos os que são filhos de Deus não são baseados em Abraão, na pessoa humana de Abraão, mas são baseados na fé pelo Espírito de Deus que se movia em Abraão. Então é pela fé que somos feitos filhos e herdamos a bênção que Deus liberou sobre Abraão, não por causa pela questão física de ele estar aqui para me concordar com ele. Concordo com você, Abraão, mas por uma questão espiritual, de eu concordar com Deus que ele serviu, com a palavra que Deus liberou a ele. Então eu passo a viver as bênçãos que Deus deu a Abraão na minha vida. A promessa que Deus deu a Abraão, eu passo a cumprir, posso receber isso como herança. Quando ele diz filhos de Abraão, porque herdarão de Abraão as bênçãos. Nós podemos dizer que herdamos também as bênçãos que Deus deu a Abraão, de prosperar, de ver coisas sobrenaturais acontecendo. Não é porque fisicamente ele esteve comigo perguntando se eu creio. Abraão, ele não veio aqui para me perguntar, mas é porque eu creio pela fé que o Deus que operou o milagre na vida de Abraão também é o mesmo Deus que pode operar hoje na minha vida. Então a concordância, ela primeiro é espiritual, ela tem que ser com o Espírito Santo em oração, e depois você põe essa concordância com a pessoa que está ao seu lado, na igreja, ou com o esposo, com a esposa, com os filhos. E quando você envolve as pessoas nessa concordância, você está liberando a bênção que Deus trouxe sobre aquilo que você está orando sobre aquelas pessoas. E a Bíblia garante, Jesus está dizendo que se dois concordarem em oração a respeito de um propósito, em concordância, eles vão receber. Amém? Mas tem que permanecer. Eu estou em concordância, mas eu não faço. É contraditório. Não é isso? Porque se eu estou dizendo, façam isso, irmão, vamos orar de madrugada, vamos orar, eu concordo que o poder de Deus vai ser liberado, mas você não ora comigo, não está vendo concordância, não está vendo liberação, não na minha vida, porque talvez eu esteja concordando com o Espírito Santo, e cada vez que você concorda comigo, nós estamos concordando com o Espírito Santo também, juntos. Então eu permaneço concordando com o Espírito Santo, fazendo aquilo que eu creio. E quando eu faço aquilo que o Espírito mandou fazer, vamos jejuar uma vez por semana, por exemplo, eu estou concordando com o que o Espírito propôs. Então eu vou viver a concordância com o Espírito Santo. E você vai viver também à medida que você também colocar a concordância com o Espírito Santo na sua vida. Se ele deixa com você, pastor, nós tem que se levantar de madrugada para orar, não sabe? Às vezes madrugada é complicado, chegar às 3 horas da manhã, um frio desse ainda. Treme, às vezes, não, deixa para mais tarde, depois eu oro. Mas quando você toma uma decisão, eu falo, irmãos, vamos fazer um propósito essa semana, 3 horas da manhã orar, quem concorda? Porque Deus vai operar um milagre na outra semana. Tem gente que fica tão, precisa tanto daquilo, e ele fala, não, amém, eu vou, então Deus vai fazer, nós vamos entrar em concordância, e vamos quebrar essa malignidade, blá, 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 blá. Só que chega no dia de jejuar, ou então no dia de orar de madrugada, e está aquele frio, aí você tem que confirmar a sua concordância. Então as nossas atitudes em relação ao que cremos é que nos traz a liberação, irmão. Dá para entender o que eu quero dizer? Então, se eu não tenho atitudes como Abraão teve atitudes diante da visão de fé, Deus trouxe a visão de fé e disse para eles, vai viver isso e isso, Abraão, e você vai ser uma grande bênção. Mas se eu não ando nessa direção, no mínimo, para manter a visão de fé viva, é orar por aquilo que você recebeu de Deus como propósito. Eu recebi que você é um empresário. Então, ore e não deixe isso morrer. Não pare de concordar com o Espírito Santo em oração a respeito daquilo. O pessoal ora 1, 2 vezes, 3 vezes, e de lá, se for de Deus vai ser. Isso é conversa de gente fraca, que desiste das coisas, que na verdade não quer mais ficar lutando por aquilo. Aí deixa que Deus fala, a não ser que fala, há exceções. Há momentos que Deus fala assim, eu já passei por isso, eu ia orar e Deus falou, fique quieto.
não ore mais por isso, agora você fica em silêncio. Aí eu parei de orar, mas esperando para o que aconteceu. E Deus depois mostrou por que era só para esperar. E tem coisas que eu já orei dizendo, Senhor, eu vou orar por isso, e Deus fala, isso não é para orar. Eu fui orar por pessoas, irmãos. Imagina uma pessoa chegar assim com um problema de enfermidade forte, que era de vida ou morte da esposa, e quando ele chegou até mim e disse, ore por isso, porque estou indo buscando ajuda em todo lugar, eu quero a minha esposa viva. E quando eu fui orar, eu disse, não, Jesus pode curar. Ele disse, eu creio que Jesus pode também. Jesus pode também. Então você está buscando em várias formas a cura. Eu preciso, estou desesperado por isso. Eu falei, tá bom. Quando eu fui orar, em nome de Jesus, o Espírito Santo disse, não. E para mim dizer isso. Aí eu disse, Senhor, que a tua misericórdia se cumpra na vida dessa pessoa. Mas a minha vontade naquele momento foi orar pela cura dela. Mas eu não podia liberar a unção sobre aquilo, porque o Espírito naquele momento testificou que não. Porque era um tratar de Deus em relação àquilo, eu não sei. Talvez ele fez um monte de feitiçaria para curar a esposa dele, eu não sei. Porque o Espírito testificou. Fez um monte de coisa para depois dar glória a Satanás. E Deus disse, não deixe que a minha misericórdia resolve isso. Se ele se voltar para mim, eu vou curar a esposa dele. Mas se voltar de todo o coração, não com o pé lá no meio das trevas, e o pé na luz, para depois receber e perder a salvação. Porque daí perde de vez. Começa a acreditar que todos os caminhos resolvem. E não é questão de resolver problemas, é questão de vida eterna, a nossa vida com Cristo. E aí eu disse, não é por nada não. Eu creio que Deus, ele tem compaixão, ele pode te ajudar a sua esposa a ser curada. Mas no momento eu vou orar só assim, tá? Que Deus te abençoe e te ajude a você resolver, que ele tenha misericórdia da sua esposa e de você. Eu orei bem, sim, mas eu não pude entrar na batalha espiritual para haver cura. Aí eu digo para você explicar isso, eu não sei como explicar. Só sei que eu obedeci. Eu sei quando o Espírito fala, e eu entendo o que o Espírito fala. No momento que eu passei a entender, eu tenho que obedecer, eu não tenho que fazer. E Deus depois, a pessoa sai, então tudo bem, então eu sou a orar, então Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Eu não posso interceder agora por isso, eu tenho que orar pela misericórdia dele, pela vida da sua esposa. E deixa ele, não sei o que aconteceu. Mas enfim, eu quero dizer, aqueles que te abençoarem, serão abençoados. O que estiver em concordância com você vai, a unção que está em você vai se liberar também para eles. Na sua casa, não é só na igreja, igual eu estou propondo aqui os propósitos que Deus estabelece na visão de fé, como do ano, e dizendo que você que a unção que Deus preparou para mim está liberada para cada um de vocês. Aquilo que Ele deu como visão que eu trouxe a você está liberado para vocês. Só entre na concordância. E quando eu entro na concordância, quando eu faço o que o Espírito propôs e eu concordei com aquilo, aí você começa a viver, a experimentar o poder que é liberado em função daquele propósito. Quando nós nos omitimos, nós estamos dizendo para o Espírito que não concordamos exatamente, ou talvez estamos enfraquecidos, negando a crença que temos, se tornando incrédulo, quer dizer, não é bem assim não, o pastor fala lá, mas às vezes é coisa da cabeça dele, ele inventa lá coisas para a gente ter o que fazer, fica nessa incredulidade, você não vai ver nada daquilo que Deus, agora você vai ver a diferença, uns vivendo e outros não, porque concordaram no reino, porque entraram na visão e concordaram. Então a palavra do Senhor em Mateus 18 é bem clara. Então vamos se preparar para permanecer em concordância, amém? Depois, no outro momento, eu vou dizer, eu posso até falar da rainha Esther, um exemplo da rainha Esther, também só um pouquinho. A rainha Esther também precisava de concordância. O povo de Israel estava sendo perseguido, vou falar de forma geral, estava sendo perseguido pelo um homem que estava ali, descendente, que era inimigo de Israel. Todos sabem a história de Esther. E ele disse que ia matar, fez com que o rei fizesse um decreto que todos os judeus teriam que ser mortos. E ela entrou em desespero. Agora, como nós vamos inverter isso? O rei se isolou,
e determinou num certo período que ninguém viesse diante dele para pedir qualquer coisa. Ele falou: olha, eu vou me isolar, não quero que ninguém me perturbe. Se alguém entrar aqui sem a minha autorização, vai ser morto. E de repente esse decreto entrou em vigor. Esther era a esposa do rei, né? Esse rei, a rainha Esther. Só que até ela estava proibida de ir sem ele chamar ela na presença dele. E ela tinha que resolver esse problema do decreto, quer dizer, que a destruição ia entrar no povo judeu e ia exterminar, porque foi autorizado que todos os judeus matassem e não reagissem. Era para ser morta. E ela entrou com Mardoqueu em concordância. Mardoqueu disse: e a Esther, você vai ter que dar um jeito de falar com ele, mas custaria a vida dela. Se ela fosse diante do rei naquela época, sem ele chamar, custaria a vida dela. Ela poderia ser morta, mesmo como rainha, a não ser que se o rei esticasse o seu cetro, que significava que esse caso é uma exceção. Mas o rei estava irado e corria o risco dele não esticar o cetro dele e a Esther ser morta, ser mandada morta. E ela disse: agora o que faremos? Uma situação dessa, o povo vai ser morto se eu não for diante do rei pedir. Então ela entrou no propósito de concordância, estabeleceu com Mardoqueu um jejum. Então vamos jejuar por 2 ou 3 dias e vamos estabelecer aquilo que Deus quer a respeito do povo judeu, quer que eles não morram, quer que eles continuem vivendo. Então nós vamos entrar em concordância. E aí ele foi, Mardoqueu, até o povo e estabeleceu antes, foi 2 dias de jejum, 3 dias de jejum, para que pudesse haver uma resposta de Deus ali. Mesmo que o rei lhe matasse, ela falou: mesmo eu vou tentar e falar com ele. E aí entraram no propósito, o povo jejuou. Olha o propósito da concordância: jejuar em concordância. Ninguém sabia o que ia acontecer com a rainha Esther quando ela fosse falar com ele, mas jejuar em concordância, com o propósito dela ir falar. Então o propósito, quando traz consigo a concordância, é um poder muito grande. E quando ela foi diante do rei, as pessoas até ficaram: agora pronto, a rainha vai ser morta. Mas o rei olhou e disse: por que ela veio? Ela não sabia que eu poderia matar ela. As pessoas poderiam matar ela, os meus soldados, mesmo antes, porque não foi chamado, não era para estar aqui, e ela foi. Eles poderiam ter matado ela e depois falar que o rei matou sua rainha, porque ela veio ser seu chamado. Ele tinha que chamar primeiro. Mas quando ele viu ela, ele já esticou o cetro para que ninguém matasse ela. Mover do que? Mover do poder. Que o Espírito Santo moveu naquele momento para que o rei tivesse visto primeiramente, antes que matassem ela, e estendesse o cetro para ela. O que eu quero dizer com isso é o efeito da concordância. Jejum, oração e concordância. O povo entrou por 3 dias com Mardoqueu, que levou a visão. Ele levou a visão de fé. A visão de fé, ela vai falar e o rei vai escutar, porque nós estaremos orando e jejuando. Então o rei vai atender o pedido dela. E aí ela foi diante do rei, e o rei perguntou para ela por que ela estava ali, e ela explicou o problema da aflição que ela estava tendo. Só que ela houve um processo, ela preparou um dia, outro dia, e chamou e foi com calma, mas eu vou falar. Ele estava lá: não, eu vou falar com você. Resumindo, ele poupou, declarou um outro decreto dizendo: o povo não vai morrer, ele terá direito de defender-se, ele não teria o direito de defender. Aí ele deu o direito do povo se defender para não morrer, pelo primeiro decreto. Resumindo, houve livramento sobre o povo de Israel por causa de um posicionamento de Esther, de uma rainha, de uma mulher de Deus. Mas essa mulher de Deus trouxe consigo concordância. Primeiro com o Espírito Santo, porque foi o Espírito que propôs o coração dela no jejum. E depois com o homem Mardoqueu, para que o povo entrasse em concordância. E a unção de Deus poupou a vida de Esther e poupou a vida de todo o povo de Israel. Só estou dando esse exemplo para vocês entenderem como que é o mover da visão de fé. Quando Deus diz: você vai falar com o rei vai atender ao seu favor, você vai viver, vai ser liberado o que você precisa. Então a concordância, ela tem esse poder de liberação da unção. Amém? Então 2 formas: concordância em particular, individual, você e o Espírito Santo, ou concordância, você e mais alguém com o Espírito Santo, em busca de um resultado
E isso não é atrair as coisas, é o contrário, é liberar a unção para que aquilo que você possa alcançar, você possa viver aqui. Deus, ele vai liberando, abrindo os seus caminhos, vai trazendo ou criando coisas até mesmo, para que você chegue aonde a visão da fé foi gerada dentro de você. Amém? Só isso que eu tenho que dizer. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, um propósito de concordância é poderoso, irmão. 2 ou 3 estiverem reunidos no nome, Jesus disse primeiro que a presença dele vai estar. E a presença de Deus faz toda a diferença. E quando esses 2 ou 3 se reúnem em concordância, não há nada que detenha o que Deus quer realizar, que Ele deu a você como revelação, ou aquilo que o Espírito te inspirou a buscar para a sua conquista, onde que seja. O Espírito testifica, pode ir, o salão é seu. Por que não sai da minha cabeça? Tem coisas que eu olho que não saem da minha cabeça. Quando eu olho para a pessoa, eu olho para a pessoa e às vezes eu lembro, não lembro, vem o propósito dela no meu espírito, porque é coisa que está gerada no espírito, entendeu? Então a gente não pode olhar e perder e deixar, não, Deus mostrou, então concordou comigo, então olha e vai ter. Por quê? Porque Ele está dizendo que vai ter. Então quando eu olho para a pessoa, eu lembro da concordância que tivemos. Então fique firme diante daquilo que você propôs diante de Deus, nos seus envelopes, no propósito que você escrever, sobre conquistas, sobre libertações, sobre transformações, e fique firme, porque o memorial foi estabelecido. Nós estabelecemos esse memorial, esse propósito em concordância. E não se trata de uma fórmula mágica de resolver, mas se trata de uma unção que é liberada, assim como foi em Abraão, para que você possa ir vivendo aquilo que Deus quer que você vive em relação àquilo que você propôs. Abraão ia ter filho, ia ter terras, e ele andou em direção, e a unção de Deus é que foi acompanhando. Então não se trata de acabar o propósito do ano, que é em 7 de setembro, e dizer, bom, amanhã. Tem coisas que já aconteceram, mas tem coisas que vão acontecer. Quer dizer que o processo continua da oração em relação à visão. Você não pode deixar a visão morrer, porque há um memorial diante de Deus. O memorial é quando você escreveu junto comigo, dizendo, concordamos em viver estas coisas. Está diante de Deus. Por isso que passa anos, às vezes será meses, e eu olho para a pessoa, Deus diz, vai ter filho. Tem uma sobrinha da Rita mesmo, que tem uma criança, que eu falo, lindinho, bebelinho, velhinho. Mas quando fomos lá algumas vezes, não sei o que lá, uma doença lá que impede a pessoa ter filho, lá, que tratamento, aí tem 1 milhão, uma pode ficar grávida. Mas quando eu olhei para aquela mulher, eu falei, Deus está falando, você está com uma criança no colo, irmão. Você vai balançar a sua criança. Aí disse, eu creio também pela fé, porque pela fé na visão do reino. Você tem que entrar nessa visão, na concordância dessa visão e tomar posse, porque se o Espírito está testificando alguém que você crê que tem direção de Deus, é porque Ele já preparou para você, então entra na concordância. Aí disse, eu creio, não, você tem que crer mais do que isso, tem que começar a orar por isso, determinando o que Deus te deu, e você vai viver. Porque eu olho para você e todas as vezes, antes ela ter essa criança, eu olhava para ela e eu via a criança no colo dela. Mesmo sem falar para ela, eu olhava para as crianças no colo dela. Hoje ela tem uma criança no colo dela. Mas não é por causa do profeta. Entrou em concordância, e ela entrou em concordância, começou a orar conosco sobre essa questão, colocou um envelope, escreveu, eu coloquei no altar e começamos a orar. A visão fica viva, e quando a visão da fé fica viva, você está orando sobre aquilo, você vai conquistar, você vai viver. Amém. E o que você não viveu no tempo presente, pode ter certeza que Deus já preparou o futuro. Essa unção já foi liberada. Então, fique tranquilo, só regue. Oração, Senhor, cumpra a tua vontade, mova as águas, traga um resultado. Eu creio que está no memorial diante de ti, daquilo que eu escrevi sobre conquista, sobre cura, salvação da minha família. Você pode ter certeza que você vai viver. Você vai viver, porque houve uma concordância no altar. Há um memorial de concordância, de um propósito de concordância no altar. Amém? E o que Deus me abençoou, abençoou vocês também. E se vocês abençoam o propósito também trará a unção da bênção sobre a vida de vocês. Amém? Então, se você está em concordância,
continue orando e fazendo o que estabelecemos no propósito. Até 7 de setembro.